Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus para a sua meditação, baseado no texto de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, que diz assim: a palavra do Senhor, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. No capítulo 3, versos 14 a 17, nós lemos assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. As Escrituras do Antigo Testamento apontavam para Cristo Jesus e revelavam a necessidade de ter fé nas promessas de Deus. Portanto, elas podiam levar as pessoas a reconhecer seu pecado e a necessidade de justificação em Cristo. Diz a palavra do Senhor, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas capítulo 3, verso 24. A salvação é trazida pelo Espírito Santo de Deus a nós, mediante o uso da palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. Diz o Senhor em sua palavra. Portanto, devemos ser pregadores fiéis dessa palavra. A exortação é: prega a palavra, ou seja, toda a sua verdade revelada como está contida na Bíblia. Instes a tempo, a palavra grega aqui traz a ideia de urgência, de presteza. Instes a tempo e fora de tempo, ou seja, sejamos fiéis quando somos ouvidos e sejamos fiéis quando também não somos ouvidos. Independente das circunstâncias, devemos continuar a pregar com fidelidade a palavra do Senhor, a corrigir, a repreender quando necessário, a exortar com toda longanimidade, suportando com firmeza, com generosidade, ensinando a sã doutrina, mesmo que muitos não queiram ouvir, mas devemos ensinar e pregar a palavra como está contida na Bíblia. Esta é a exortação e o ensinamento da palavra do Senhor. E eu quero pensar aqui algumas razões importantes que estão sobre nossos ombros para continuarmos com fidelidade sendo pregadores desta palavra. Primeiro, que o Mestre Jesus nos enviou. Quando ele comissionou a sua igreja, em Mateus capítulo 28, 19 e 20, ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E lá em Lucas capítulo 2, verso 10, o anjo disse aos pastores, por ocasião do nascimento de Jesus, que as novas de grande alegria que ele trazia seriam para todo o povo. Assim, todos precisam conhecer essas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho esse que definiu o apóstolo Paulo assim: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado.
se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 4. E esta foi a pregação de Jesus quando começou o seu ministério terreno, em Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho cristocêntrico, evangelho que tem Cristo no centro, que é voltado para Cristo e não para o homem, que é voltado para a salvação pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário e não para a prosperidade financeira aqui nesse mundo. Porque tudo que vemos, tudo que temos, tudo que podemos conquistar nesse mundo aqui ficará e não poderá contribuir em nada para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Então o mundo precisa ouvir o Evangelho como está na Bíblia, a palavra do Senhor. Então pregue a palavra. Este evangelho que pode salvar, este evangelho que aponta Jesus Cristo como o único meio de salvação, que ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. É este evangelho e nós fomos enviados, nós fomos comissionados por Jesus, pelo Mestre Jesus, para pregar essa palavra, este evangelho. Outro motivo é que fomos chamados para essa obra, diz o Senhor em sua palavra, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. A palavra do Senhor nos aponta como privilegiados. Fomos comprados pelo Senhor e recebemos o chamado para testemunhar dos feitos do Senhor, para proclamar a salvação em Cristo. Esse chamado nos motiva. Ao receber o dom do Espírito Santo, ao crer em Cristo Jesus como Salvador das nossas vidas, diz a palavra do Senhor que nós fomos capacitados para sermos testemunha. Quando ele diz em Atos capítulo 1, versículo 8, ou descer sobre vós a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Esta obra que está sobre os nossos ombros, confiada a nós pelo Senhor, quando ele nos chamou para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outro motivo também, a necessidade que o mundo tem hoje de ouvir o Evangelho de Jesus, de ouvir a palavra do Senhor. Palavra esta como está na Bíblia, eu repito. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos os homens são pecadores, todos pecaram, todos foram separados de Deus pelo pecado. Romanos capítulo 3, verso 23. E no capítulo 6, verso 23, diz a palavra do Senhor que o salário do pecado é a morte. Se o homem permanecer no pecado, o homem vai morrer e vai para a perdição eterna, sem Deus, sem nenhuma esperança, e viver eternamente na perdição, viver eternamente no inferno, distante de Deus e de tudo que é bom. E essa é, sem dúvida, a maior necessidade do homem, ter os seus pecados perdoados e experimentar a reconciliação com Deus em Cristo Jesus, experimentar a paz de Deus no seu coração. A maior das necessidades do homem. E diz a palavra do Senhor que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, quando Jesus estendeu seus braços na cruz, diz a palavra, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação, 2 Coríntios 5, verso 19. E o homem só pode ser reconciliado com Deus em Cristo Jesus, através do seu sacrifício lá na cruz. O perdão está em Jesus, o perdão que o homem tanto precisa, a paz que esse mundo tanto precisa está em Jesus. E somente nele.
pois somos portadores da palavra da reconciliação, e esta é a mensagem da reconciliação, a mensagem da cruz, que Cristo morreu pelos nossos pecados e nele está a resposta para toda a humanidade. Nele encontramos paz, encontramos perdão para os nossos pecados. Outro motivo para pregarmos a palavra, para anunciarmos o evangelho a tempo e fora de tempo, é que o arrebatamento da igreja se aproxima, a volta de Cristo Jesus se aproxima. O mundo está vivendo um caos, o mundo está vivendo a caminho do fim. O palco está sendo preparado para o aparecimento do anticristo, para o aparecimento da besta do Apocalipse. O palco está sendo montado. O arrebatamento da igreja se aproxima. Diz o Senhor Jesus: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João capítulo 14, verso 3. E Hebreus capítulo 10, verso 37 diz: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Jesus não tarda a voltar. Está tudo preparado e Jesus está voltando. Então ouça o evangelho de Jesus, entregue suas vidas a Ele como Senhor e Salvador. Assim diz a palavra do Senhor: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Jesus está voltando. O Mestre nos enviou a pregar o Evangelho. Então ide e fazei discípulos. Fomos chamados por Ele para anunciar as virtudes do Senhor, para proclamar a salvação em Cristo Jesus. O mundo necessita de Cristo, porque todos pecaram e o pecado separa o homem de Deus. E o perdão do pecado, a solução para o pecado está em Cristo, está no Calvário, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.